Bom dia, meu povo, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Bom dia, Iralba. Bom dia, Ilza. Bom dia, Taylor. Bom dia, Lisiane. Paz do Senhor, gente. Chegamos a mais um dia, graças a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Hoje, 23º dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Compartilhe com mais alguém. Glória a Deus. Bom dia. Vamos orar então para a gente começar. Enquanto o povo chega, a gente já vai orando. Como que vocês estão? Dormiram bem? Bom dia, Cláudia. Glória a Jesus. Bora orar então. Pai, nós te louvamos por mais um dia. Te agradecemos pela noite que se passou, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor Espírito Santo, pedimos a tua cooperação, que na verdade nós possamos cooperar com o Senhor. Enche-nos mais uma vez, ativa a palavra de sabedoria mais uma vez, nos direciona, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, Luciana, bom dia, Jéssica. Glória a Jesus. Bora lá, 23º dia, bom dia, Franciélio. E o tema de hoje é: Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Bom dia, Nara, bom dia, Vanderleia. Nós vimos ontem que o terceiro propósito, esse coletivo, é que nós nos tornamos a imagem de Cristo. E hoje continua: Deus quer que você cresça. Esse é o objetivo de Deus. É bem verdade que a maioria dos anos que eu sirvo ao Senhor, eu posso falar isso, que a maioria aceita Jesus e fica naquele mesmo nível. Ah, o olho vermelho é o sono. E a pessoa fica naquele mesmo nível, sabe? Ela se contém, se contenta em estar apenas em um nível do ir para a igreja, do costume de reunir, E Deus quer que nós cresçamos e isso é importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Amém? Então, o tema de hoje: Deus quer que você cresça. Efésios 4:15. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Então, quando nós falamos ontem sobre ser semelhante a Cristo, gente, não é apenas em uma área, Não é apenas no sentido espiritual. Porque, na verdade, eu acredito que uma coisa que a gente erra muito é separar a nossa vida espiritual da vida cristã, da vida secular, da vida diária, ordinária. Então, eu vejo muita gente que ele lembra que ele é um cristão no dia de culto, no ambiente cristão, Quando ele vai para a igreja, quando ele vai estar entre os seus iguais. E a gente precisa entender que eu preciso ser igual a Cristo, principalmente, gente, num ambiente onde não tem Cristo. Ok? Principalmente no ambiente onde não tem Cristo. Então, no meu local de trabalho, no meu local de estudo, do meu dia a dia, porque é lá que eu vou revelar Cristo. O intuito de eu me parecer com Cristo não é para bater no peito e dizer que eu pareço, mas o intuito de eu me parecer com Cristo é para me anunciar quem Cristo é. Então é aquela pregação sem palavras, sabe? Se possível, pregue, se possível, use a palavra. Ou seja, pregar com testemunho de vida, aonde o seu comportamento revela que você não é dessa terra, revela que você é diferente. Então, bora lá iniciar o nosso tema. Deus quer que você cresça. Efésios 4,14 ainda diz: o propósito disposto para nós não é que continuemos como criança.
Então tá na hora, principalmente agora nessa era do fim, gente, que nós cristãos venhamos sair do leitinho, sabe? Sair ali do básico, sair ali daquele nível aonde a gente já está acomodado há muito tempo, porque a gente precisa manifestar o poder do reino na terra. E eu não vou conseguir manifestar, atrair o poder do reino na terra sendo criança, sabe? Sendo criancinha, sendo imaturo espiritualmente. Então eu preciso desse crescimento para que eu consiga manifestar o poder do reino na terra, que é isso que vai atrair quem não conhece Jesus. Amém? Então bora lá iniciar. Deus quer que você cresça. O objetivo celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Cristo. Esse é o objetivo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem e nunca crescem. Envelhece e não amadurece. Então, vamos abrir um parênteses para falar disso. Que maturidade, gente, não tem a ver com tempo. Tá bom? Maturidade não tem a ver com tempo de casa. Na verdade, maturidade significa estar pronto para ser usado. É isso. Ok? Não tem a ver com a cor. Existem frutos que ele é amarelo, tá verde. Existem frutos que ele é amarelo, ele tá maduro. Ok? Então, não tem a ver com a aparência. Então, maturidade não tem a ver com idade. Existem pessoas de cabelo grisalhos totalmente imaturo. E existem pessoas com a idade nova, né, pouca, e totalmente maduros. Entendeu? Então, tem velhos imaturos e novos maduros. Então, não tem a ver com a idade. O que significa estar maduro? Está pronto para ser usado. Grave isso. O significado de estar maduro, está pronto para ser usado. Se você não está pronto para ser usado, o fruto ainda não está maduro. Ok? Então, aonde eu vou alcançar essa maturidade para estar pronto para ser usado? Crescendo em Cristo. Crescendo na palavra, crescendo na minha vida de intimidade, espiritualidade com Ele, intimidade com Ele, ok? Então, as pessoas elas emperram numa perpétua infância espiritual, fica ali paralisada. É o crente acomodado que eu aceitei Jesus, já vou pro céu, tá bom demais, sabe? E aí elas vão usando fraldinhas, né? O livro tá dizendo, sapatinhos, leitinho. É o crente nessa fase, gente, ele se abate ainda por pouca coisa, ele desanima por qualquer coisa. O crente imaturo, ele muito bebezinho, o que importa é a sua necessidade. Ele não está pronto para servir. Por isso que o exemplo perfeito é a imaturidade, porque criança, ela é egoísta, você sabia disso? Toda criança ela é egoísta, porque toda criança ela quer que a sua necessidade seja suprida. O bebê não está nem aí que a mãe acabou de ter um esforço terrível para o parto e que precisa descansar, que a vida dela literalmente se esvaiu. Ele quer na madrugada ter o colo e ter o mamar dele. Ele chora sem parar. O que importa é o momento dele, a necessidade dele ser saciado. E daí que o outro está cansado? E daí que a noite passada a mãe e o pai passou a noite toda acordada e ele dormiu o dia todo? Ele quer a necessidade dele suprida. Por isso que é imaturo. Porque o maduro entende que não é apenas aquela vida de meus direitos, sabe? Apenas meus direitos. Mas eu vou entender que eu também tenho deveres como cristão, ok? Então, o crescimento espiritual, gente, não é automático. Por isso que o tempo de casa apenas não traz maturidade, ok? Porque não é algo automático, porque o simples fato de eu ter vindo servir o Senhor, de eu estar na casa, eu me tornar maduro, ok? Ele é necessário um compromisso intencional. Se você não quiser amadurecer, nada vai te amadurecer. Precisa de um compromisso intencional. Você deve querer crescer, deve decidir crescer, deve esforçar-se para crescer e persistir em crescer. Então não é apenas eu querer.
Eu quero, melhor dizendo, desculpa, eu devo, eu me esforço e eu vou persistir nesse crescimento. Eu não vou me conformar com aquele nível que eu cheguei. Eu vou querer mais, ok? O discipulado, gente, ele é um processo, né, de tornar-nos semelhante a Cristo. Mas não é semelhante ao Cristo na manjedoura, tá bom? Não é semelhante ao Cristo criança, mas é exatamente ao Cristo adulto. Porque é esse Cristo, o adulto, que manifestou o poder do reino na terra. Vocês lembram disso? Olha, ele nasce, ele precisa que seus pais fujam para que ele não seja morto. Porque Jesus veio cumprir, mas ele também veio nos dar o exemplo, ok? Então, no momento que tem uma matança a bebês, ele não se protege sozinho. Ele não estende a mão e faz todo mundo cair por terra. O pai é alertado em sonho e tem que fugir para o Egito para protegê-lo. Aos 12 anos, ele está entre os doutores. Ele está... os doutores são admirados com o seu conhecimento, mas ele não inicia seu ministério ali. Não sabemos nada sobre ele, porque não teve nada sobrenatural até que ele chegasse aos 30 anos. Então, Cristo maduro, porque essa é a idade de maturidade para os judeus, né, que era quando realmente a pessoa estava adulta de verdade. O Cristo adulto é que vai manifestar o poder do reino. Quando ele aparece já com os 30 anos, cumpre ali, né, o batismo, vai para o deserto para ser tentado. E então, ele já vem dali em poder, manifestando o poder do reino. E ele disse que nós poderemos em seu nome fazer obras maiores do que ele fez. Agora, vocês já pararam para meditar por que é que nós podemos fazer obra maior? Obras maiores? Por que é, gente? Como? Existem duas coisas importantes. Primeiro, os milagres que ele operou como um homem cheio do Espírito Santo. Ok? Se fosse como Deus, nós não poderíamos realizar, porque nós não podemos ser Deus. Você já entendeu isso ontem. Mas tem uma outra coisa que é mais forte. Por que que nós, seres humanos, meros mortais, pecadores, poderemos operar obras maiores que Jesus operou? Porque antes Jesus está limitado pelo corpo físico na terra. Ele está operando milagres onde ele passa, ok? Ele chega, ele está passando e ele opera milagre. Agora ele está dentro de cada um de nós. Então isso multiplica o poder. Porque ele não é limitado pelo tempo, pela geografia. Vocês estão entendendo? Então quando eu amadureço e deixo manifestar o poder de Cristo em mim, ele sendo revelado para fora, quem mora em mim, a obra é maior, porque enquanto ele me usa para operar aqui, ele te usa para operar aí. Então é maior. Vocês estão entendendo? Ela não é maior apenas porque vai fazer algo que ele não fez no seu tempo. E entenda, a gente pode olhar que existem obras maiores mesmo sendo feitas hoje. Exemplo, cura de câncer. Não é um registro bíblico, porque não era uma doença daquele tempo. Nós temos doenças que se assemelham, mas não era doença daquele tempo. Ok? Então a gente vai perceber que algumas coisas são doenças que... Exemplo, cura do Covid. A pessoa orou e Jesus curou o Covid. É uma obra que Jesus não fez lá atrás, porque a pandemia foi uma coisa nova aqui. Então também já é maior por causa disso, porque enfrentaremos enfermidades, por exemplo, que não existiam naquele tempo. Mas, então nós vamos ver que há 3 aspectos do porquê que Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Primeiro, porque ele não fez como Deus, e sim como um homem cheio do Espírito Santo. Então é possível eu conseguir, porque é só eu ter o Espírito Santo. Segundo, ele era limitado pela geografia, né? Porque ele estava no corpo físico,
ok? E ele veio cumprir o padrão tudo certinho. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo, ok? Então ele tinha a limitação do tempo. Quando ele estava na Galileia, quem era curado? O pessoal da Galileia, não de Cafarnaum, ok? E agora ele está em cada um de nós. Então essa obra é maior porque eu posso ser usada por ele aqui, você em Cariacica, você na Bahia, você em Vila Velha e por aí vai. Então a obra também ela é maior. Terceiro aspecto porque é maior, porque existem coisas que é da nossa era que não foi daquela. Ok? Existem doenças que é da modernidade desse tempo, né? Que é de agora, que não havia naquele tempo, ou que havia uma ramificação semelhante. Eu percebo que parece que é como se Jesus curasse categorias de enfermidade para que a gente pudesse entender que ele pode tudo. Ok? Quando Jesus cura, liberta o jovem lunático, que categoria de enfermidade vocês acham que ele está nos ensinando a curar? E ele está colocando em categoria para que a gente entendesse que na modernidade teria outros nomes ou variedades, mas que ele também curaria através de nós. O que vocês acham? Quando Jesus cura o jovem lunático, que categoria de enfermidade Jesus está nos ensinando a curar, mostrando que a gente vai poder operar milagres através do nome dele? Que ele cura ainda hoje. O que vocês acham? Quando eu olho a categoria, quando eu olho o cego, eu entendo. Cego é cego, categoria dos olhos. Quando eu olho a mulher do fluxo de sangue, eu entendo que é uma categoria de doenças no sangue. Tá bom? A gente se limita a achar que é só o fluxo. Categoria, é isso que ele está fazendo. Doenças no sangue. Ok? Então, claro, tá claro para vocês? Quando ele cura um paralítico, ele está falando de todo tipo de paralisia. Então, toda doença ali na medula, nos ossos. E quando ele cura o jovem lunático? O que vocês acham, gente? Mente. Ok. Agora que interessante. Não é mente só no sentido, como eu posso dizer para vocês, emocional da coisa. Não é só as psicossomáticas. São as diagnosticadas como loucura, gente. E essa categoria de enfermidade, você já observou que quando nasce uma criança da comunidade cristã com um problema, a igreja nem se põe a orar? Quem já observou isso? Ah, tadinho, ele tem isso. Ah, o filho da irmã fulano tem uma condição especial nessa área aqui. Ô dó, ela precisa de ajuda. No máximo que a igreja faz é precisa de ajuda, precisa de alguém para ajudar ela agora, porque ela vai ter que sair do emprego para cuidar dessa criança. Chegou alguém na igreja com essa categoria, a gente põe um título como mundo. A gente fala que é um louco. E a gente não se posiciona. Quem já observou isso? Porque não parece que para nós é uma coisa definitiva que não tem cura. As pessoas têm mais fé para a cura do câncer do que para a cura de doenças na mente, de doenças no cérebro. Vocês estão entendendo? A gente se conforma. Então, quando eu olho para as curas de Jesus, eu preciso ver que ele está nos mostrando. Vocês vão fazer obras maiores? Porque terão doenças que não é desse tempo. Mas eu estou mostrando para vocês que, independente da área, eu estou curando uma categoria aqui. Um exemplo para você entender que eu atuo na categoria. E a igreja, gente, para poder voltar a crer nisso e ser usada para esse tipo de cura, ela precisa do que o tema está falando hoje. Ela precisa alcançar maturidade, crescimento. Entendeu? Porque na maturidade ela vai ter também ousadia para manifestar o poder do reino na terra. Ok? Tudo bem até aí? Então, gente, precisamos nos esforçar. O crescimento começa com uma decisão. Eu me recuso a continuar no mesmo nível. Eu me recuso a continuar igual. Eu quero mais.
E eu posso falar para vocês que não depende de muita coisa, só depende do seu querer sair da mesma área de conforto. Foi o que aconteceu comigo. Depois de mais de 30 anos servindo, eu fiquei indignada com a mesma coisa. Eu fiquei inconformada em a igreja parecer que ela é simplesmente mais uma instituição para a sociedade, onde ninguém respeita ela mais, onde não representa na terra o nível do poder de quem é o cabeça dela, de quem é o Deus dela, sabe? Isso me deixou indignada ao ouvir alguém dizer que o poder cessou, ao ouvir pessoas dizendo, e pessoas com voz, e pessoas que influenciam, que Jesus não tem poder de curar mais hoje. Como que eu posso estar servindo a Ele e não crer que Ele continua tendo o mesmo poder? Porque se o poder dele para a cura, por exemplo, fosse limitado ao tempo que ele andou aqui, ao tempo dos apóstolos, ele não diria: em meu nome, quem crê em mim, em meu nome farão obras maiores que eu. Ele dizia apenas: quem crê em mim é salvo, ponto. A cura é para hoje, enquanto eu estou aqui. Se conforme com a sua dor. Então, quando eu me indignei, eu falei: Deus, eu não consigo aceitar isso, que o seu poder é limitado, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus do impossível. Então, se tem algo mais, eu quero conhecer. Traz até a mim. Eu orei desse jeito. Traz até a mim pessoas que têm. Traz até a mim conhecimento que eu não sei. Abra meus olhos. Eu quero, me revela. E quando eu me indignei e eu quis crescer, gente, o que acontece? Houve literalmente a mudança. Houve o crescimento. Ok? Houve o crescimento. Então, o crescimento não vem com tempo de casa. Você pode ter 40 anos servindo o Senhor e não conhecê-lo. E não crescer. Ser imaturo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu disse para vocês já que ano passado, né, foi a reviravolta assim, na nossa igreja. Foi um bombardeio de conhecimento, de poder, de libertação, tudo ao mesmo tempo, né? E foi muito engraçado. O tema de hoje é: Deus quer que você cresça. Foi muito engraçado. Porque a igreja tem, toda igreja tem pessoas que vieram unir com a igreja que são anos de cristão já. Então chegou pessoas na igreja com uma bagagem, né? Olha, eu já tô na igreja há X anos, eu já fiz isso e isso, eu já preguei muito, eu já viajei demais. A igreja, o crente que chega com um currículo de que ele não é um novo convertido, ok? E de repente, quando Deus começou a mudar, porque eu falei que eu queria crescer, eu lembro que deu uma... de todo mundo vir me procurar bem assim: pastora, eu tô me sentindo perdido nesse início, porque parece que tudo que eu sabia não é nada e que eu tô aprendendo tudo de novo. Eu entendi que eu preciso sentar para aprender de novo. Eu tô perdido, inseguro, porque parece que anos de conhecimento não foi nada. E é engraçado que isso não foi apenas uma pessoa. Gente, tem presbíteros que uniu com a nossa igreja que pediu: pastor, eu sou presbítero, mas eu não quero atuar até que eu cresça, porque eu me sinto um novo convertido agora diante do que eu estou recebendo. E foi muito legal o conhecimento deles, a humildade deles em entender que era só um tempo de casa. Entendeu? Porque quando você só tem um tempo de casa, você vai virar um crente encruado. Coisa terrível é crente que muda muito de igreja, e aí ele tem a visão de que ele sabe muito, e aí ele quer trazer para a igreja que ele está vindo o hábito da outra igreja. Então eu sempre tenho um lema, principalmente quando eu sei que Deus tem algo extraordinário com a pessoa: zera tudo, vamos começar um start, finge que você não sabe nada, põe na caixinha aqui do lado e se abra para o novo, se abra para conhecer. Se você não fizer isso, você não consegue se habituar em nenhum lugar. Foi o que eu fiz comigo. Pera lá, eu preciso entender que eu tenho X tempo de crente, mas agora eu estou no ministério com a liturgia de culto diferente,
com tudo diferente, com hábitos diferentes. Se eu ficar, ai, mas na minha igreja era assim, mas na minha igreja era assim, então volta pra lá, gente. Quer dizer que eu não quero aceitar o novo modelo da igreja. Então eu mesma peguei, que eu era muito novinha, eu tinha 20 anos. Eu mesma peguei e falei, não, eu preciso abrir mão do que eu conheço e eu vou me abrir como se eu fosse nova convertida. Eu quero. Isso me fez crescer muito, gente. Isso me fez crescer muito. Deixa eu fixar o tema aqui. Ok? Então, o crescimento, ele vem da intenção de crescimento. Porque quando você determinar que você quer crescer, você vai entender que não dá para continuar do mesmo jeito. Então, você vai atrás. Espera lá, o que vai trazer crescimento? É jejum? Vou jejuar. É propósito? Eu vou fazer propósito. É orar? Eu vou orar. É ler? Eu vou ler. Quais livros? Me fala. Onde está? Eu preciso ler a Bíblia quantas vezes no ano? Porque você se indignou a continuar sendo criança. E olha um ponto interessante, gente. Gálatas, capítulo 4, se eu não me engano, fala que, sendo herdeiro ainda criança, ainda imaturo, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então entenda, Romanos 8 vai afirmar que somos filhos adotados no versículo 15. Romanos 8:16 vai dizer que agora o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, e porque nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Significa que a mesma medida que a herança para Jesus, ela é para nós, sem diferença. Então nós herdamos. Mas Gálatas vai dizer que, sendo o herdeiro ainda criança, ele não tem diferença de um escravo, porque mesmo sendo dono, ele não toma posse de nada. Fala se não é a realidade espiritual da igreja hoje. Somos herdeiros de um poder extraordinário e não temos acesso. Somos herdeiros, gente, do reino. E entenda, ser herdeiro do reino não se limita a tomar posse no porvir. Porque a maioria acha que vai herdar o reino, no sentido do que o reino tem, no porvir. No futuro, quando Jesus voltar. E não se limita a isso. Jesus quer que nós manifestamos, venhamos atrair o poder do reino para a terra. Gente, o ímpio, o ateu, só vai crer que esse livro é real quando a gente fazer as obras que acontecia nesse livro começar a acontecer de novo. Eles estão tratando o livro como um livro, estão criticando o livro, estão dizendo que o livro não tem poder, que o livro precisa ser reformado. Inclusive pastores que se desviaram, não desviar de ir para o mundo, mas a mente, né? Continuou com o título de igreja, mas desvirtuou a igreja, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque o poder desse livro não tem sido manifestado. Quando nós começarmos a manifestar tudo que Jesus fez nesse livro, nesse tempo, verão que não é um livro de história, que não é um livro de cultura, que não é um livro qualquer, mas que as palavras contidas nesse livro é viva. Aleluia! Quem é que tem a responsabilidade de mostrar para o mundo que a palavra que tem nesse livro é viva? É anjo? Quem é que vai revelar para... Eu estou falando do mundo, gente. Quem é que vai revelar para o mundo que as palavras deste livro é viva? A igreja. Enquanto a gente for imaturo, a gente é um crente que busca apenas os nossos direitos. E é na imaturidade que qualquer coisa me desvia, que qualquer baquezinho me desanima. Ok? Por isso, o grito, porque eu vejo o tema de hoje como um grito. Deus quer que você cresça. Porque um crente que não cresce, gente, ele soma na igreja, e eu digo a igreja não apenas a congregação, mas a igreja de Cristo, como um bebê que acabou de nascer. É um número contado. Mas ele não manifesta o poder do reino. Jesus é o exemplo que a gente tem que seguir.
principalmente no sentido de manifestar o poder do reino. Quem é Jesus? Entenda, reino significa governo. Quando a gente ora, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo. Governe sobre nós. Então, o reino de Deus significa Deus governando. Ok? Então, um exemplo para vocês aqui rapidinho que está queimando agora. Lá no Gênesis, quando Deus faz o jardim, faz o homem, a Bíblia diz que Deus descia para conversar com o homem. Por que Deus descia? Não havia pecado. Reino de Deus atuando. Era céu e terra atuando junto. Ok? Terra e céu atuando em comum acordo. Governo de Deus. Isso é reino. Quando o pecado veio, teve uma desconexão. Tem uma parede aqui no meio. O pecado separou. A terra agora está em pecado. O céu é santo. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, por um bom tempo, naquele local, céu e terra, é como se fosse um portal que ligasse um ao outro. Céu e terra trabalham em comum acordo novamente, lá no Santo dos Santos. Então o tabernáculo é exatamente a representação disso. A terra está em pecado, mas existe um lugarzinho na terra, que é o Santo dos Santos, onde a presença de Deus vem, não pode qualquer um entrar. Quando Jesus vem, João vai dizer que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E o significado de habitar é ele fixou o seu tabernáculo. Vamos lembrar? Gênesis, início, céu e terra trabalhando em comum acordo, sem empecilho, governo de Deus. Pecado veio, céu e terra não trabalham mais em comum acordo. Tabernáculo em um lugar, Santo do Santo, de novo. Há essa ponte direta, céu e terra trabalhando novamente. Lá em João, ele está dizendo, Jesus veio, ele é o Verbo. E ele habitou, ele fixou o seu tabernáculo. Quem é Jesus? Jesus é o tabernáculo móvel. Ele andando agora na terra, ele é o templo móvel de Deus. Então, onde Jesus passa, é manifestada a ação entre céu e terra. Então, é manifestado o poder do reino. Então, Jesus está andando, está caminhando e vê um cego. Por que é que Jesus se incomoda em curar o cego? Opa, é o reino passando. No meu reino não tem ceguidão, não tem cegueira. Veja. Jesus está andando e vê paralítico. Pera lá, meu reino é movimento. No meu reino não tem paralisia. Levanta e anda agora. Vocês estão entendendo? Isso é tão lindo que quando a gente vê a libertação do endemoniado lá de Gadara, não é Jesus chegando para um culto. Não é Jesus chegando, colocando a mão e orando. Entenda. Jesus está descendo do barco. Quando ele diz, passamos para outra margem, aquela tempestade que veio no meio do mar, do lago, vocês sabem que é um lago, mas é mar por causa da extensão. Aquela tempestade não era normal, que os pescadores profissionais estavam com medo dela. Por que não era normal? Tinha ali poder das trevas. Quando Jesus vai repreender o vento e o mar, ele usa um conjunto de palavras, solopado. E essa palavra é aquilo que está oculto. Jesus só usava esse conjunto de palavras quando o que ele está falando não é para o natural, mas para o que está de trás. Então ele está mostrando que atrás da tempestade, atrás da agitação das águas, atrás do vento, não era apenas um vento normal. Não era apenas algo climático, mas demônios estavam por trás. Por quê, gente? Solopado. A palavra é solopado. Por que era demônios que estavam por trás? Que motivo o diabo viria, com seus adeptos para camuflar numa tempestade, para impedir chegar do outro lado? Porque do outro lado tinha alguém acorrentado. Tinha alguém vivendo em sepulcros que nem cadeado o continha mais. Tinha alguém há anos longe da sua família. Tinha alguém que não se alimentava mais como ser humano normal. Tinha alguém que não tomava banho. Tinha alguém que era uma casa, não de um demônio, mas de legiões.
só de saber, entenda isso aqui, o diabo sabia que só de Jesus passar, ele perderia aquela casa. Ele sabia que aquele homem seria liberto só de Jesus passar. Então ele tem um plano. Vou atrapalhar no caminho. Se eu afundar o barco no caminho, eles não voltam, não entram, não vêm. E quando Jesus chega do outro lado, ele está passando. Aleluia. Quem é ele? Vamos lembrar? O tabernáculo fixado na terra. Ele é de novo a manifestação de céu e terra. Ele é a operação do reino. Ele é o reino de Deus. Ele está manifestando o reino de Deus. Ele está andando. Ele não está orando, gente. E os demônios no homem já gritam: vieste nos incomodar antes do tempo? Quem sabe que tem um tempo? Você está entendendo? Que quando nós nos posicionarmos como filhos maduros, oh aleluia, é aí que se cumpre, as portas do inferno não prevalecerão, porque filho maduro vai manifestar o poder do reino na terra. Vocês entenderam isso? Do porquê da urgência da gente se inclinar ao crescimento. Porque enquanto você não cresce, você não toma posse. É o que Gálatas está dizendo. Não adianta você ser herdeiro. Se você não tem maturidade, mesmo sendo herdeiro, não há diferença de você para um escravo. Então, gente, a herança do reino para nós não se limita. Eu quero que você entenda essa palavra. Porque alguns podem dizer: nossa, falou que o reino não era porvir. Não é isso. Eu estou dizendo que ela não se limita ao porvir. A herança do reino não se limita ao porvir. Deus quer que os seus filhos manifestem o poder do reino na terra. Para quê, gente? Para que quem não conhece a Cristo venha conhecê-lo. Vocês estão entendendo? Então, buscar o crescimento, gente, não é uma questão que é para ser para pastores, missionários, é para a igreja. É para a igreja. Vamos lembrar, o terceiro propósito que nós vimos no coletivo é que sejamos a imagem de Cristo. Foi o tema de ontem. E hoje é: Deus quer que você cresça. Então não é apenas eu aceitar Jesus, eu preciso ter maturidade. E o que nós já falamos? Maturidade significa estar pronto para uso. É isso. Um fruto verde não dá para ser usado. Um fruto podre passou do ponto de maturidade, vai para o lixo. O fruto, para ser usado, ele precisa estar no ponto certo, maduro. Oh, aleluia. E entenda, crescimento não tem a ver com comparação, gente. Existem diversos níveis de crescimento. E eu uso o exemplo natural para que você me entenda. Existem melancias que são pequenas para um tamanho de melancia. Existem goiabas que são grandes na categoria de goiaba. Mas a maior goiaba existente nunca alcançará o tamanho da melancia. Ambas se parecem, verde por fora, vermelha por dentro. Se a goiaba ficar se comparando: ai, mas eu queria crescer no tamanho da melancia, eu quero ficar daquele tamanho, ela vai morrer frustrada, sem cumprir o seu propósito. Vocês estão entendendo? Porque o nosso erro de crescimento é comparar que ser maduro, estar crescido, é eu estar no mesmo nível de alguém. Porque o nível, a estatura aqui é a de Cristo. Então ela é mais elevada. Porém, nós temos propósitos diferentes. Então, a goiaba, sendo a melhor goiaba, ela cresce para ser a melhor goiaba e ela vai cumprir o seu propósito como goiaba. Mas se ela se comparar a querer ser uma melancia, ela vai ficar frustrada, vai passar o tempo de maturidade, ela vai ficar podre e nunca será usada. Vocês estão entendendo a alegoria aqui?
Então, o crescimento não tem a ver com a comparação. Nossa, eu só serei grande quando eu tiver X seguidores, quando eu tiver pregado a tantas cidades, quando eu tiver viajado a tantos países. Para de palhaçada. Alguns são gigantes e nunca saiu da sua cidade. Então, é você ser maduro dentro daquilo que você foi chamado para ser usado. Porque maturidade é estar pronto para ser usado. Ok? Então, nada influencia mais sua vida que o compromisso que você escolhe assumir. Por isso que crescimento é um compromisso que você assume. Se você não escolher, decidir crescer, você vai ser esse crente mimizento. O crente que depende que outro batalhe suas guerras. E eu não estou falando que é errado cobertura espiritual, porque nós já falamos aqui do tema de intercessão e é super viável e necessário. Mas existem crentes que ele só depende que o outro ore por ele. Ele depende que o outro... eu tô vendo vulto na minha casa, tá umas coisas estranhas, a criança tá chorando muito de noite, tá acordando assustada, as coisas estão quebrando. Vem fazer uma oração forte em nome de Jesus, se posicione. Amadureça. Quem tem autoridade sobre essa casa é você. Se posicione, falta você se posicionar. Não aceitar transição de demônios na sua casa. Vocês estão entendendo? Mas a grande maioria está como criança. E como criança, o que é criança? Como que a criança se alimenta, gente? Ela depende que alguém faça uma mamadeira dela. Ela depende que alguém cozinhe para ela, que alguém esfrie a comida para ela. Ela vive na dependência. Agora, quando você está maduro, você está com fome, você vai lá e faz. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então, nada vai influenciar mais sua vida do que a decisão que você toma, aquilo que você escolhe. Tudo que você não alcançou ainda é porque você não decidiu. Por que é tão difícil mudar hábitos? Porque a gente não decidiu. Quando a gente decide, a gente vai. É uma questão de decisão. Quando eu só quero, eu não consigo. Quando eu decido, aí sim. Então, esse compromisso pode fazê-lo crescer. O compromisso que você assume pode fazer crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. O quê? O poder de decisão. Compromisso que você assumiu. Então, estar comprometido, se você estiver, quando você me diz em que você está comprometido, eu vou saber então qual será o seu resultado. Aquilo que você está comprometido é o que vai trazer o seu resultado. Você está comprometido a sua Netflix? Seu resultado é ser um crente raso mesmo. É um crente que só bate cartão na igreja, como se fosse uma empresa. Aleluia. Ok? Então, aquilo que você se compromete, já dá pra gente saber aonde você vai estar daqui 20 anos. Se você se compromete à mudança, você muda também sentenças. Como assim? Imagine que na sua família, sua casa, a geração da sua família, todos, seus tios, seus avós, seus pais e alguns irmãos perderam a visão por causa do diabetes. É uma coisa que já sabe. A gente chega a determinada idade, meu tio perdeu a visão, minha avó perdeu a visão, todo mundo perdeu a visão. Você já sabe que tem ali a genética. E agora, por volta dos 35, 40 anos, você descobre que a sua taxa de glicose está elevada. Você já sabe, começa a conversar com o tio, todo mundo descobriu na mesma idade, na mesma faixa etária. Você se conforma, ou algo genético, já era. Tem que começar a correr atrás, aproveitar enquanto eu posso ver, porque eu vou ficar cego. Porque é uma coisa que se repete. Mas você decide, não, comigo não. Eu não aceito isso. E você decide ter um modelo de vida, um padrão de vida diferente. Você muda. Era uma sentença e você mudou.
Então aquilo que você está comprometido revela onde você vai estar daqui 20 anos, gente. Ok? Então é nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perdem o propósito de Deus para sua vida. Por quê, gente? Porque muitos têm medo de se comprometer. Eles têm medo de se comprometer por quê? Primeiro, gente, mas eu vou assumir um compromisso, não assusta? Eu vou assumir um compromisso para 20 anos. Olha para os nossos jovens. Os nossos jovens, essa geração agora, tem medo de compromisso. Ninguém quer casar mais. E um dos medos que eles têm é: será que depois de casado eu não vou me apaixonar por outra pessoa? Se eu desamar o meu cônjuge, o que eu vou fazer? Gente, mas é a vida toda, né? Pra sempre. Por isso agora, o mundo arrumou uma nova categoria de relacionamento, né? União estável. Porque a união estável não é casamento. É mais fácil de romper. É o medo do compromisso. Então, nesse estágio de comprometimento, a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para sua vida. Porque muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Ele não tenta. Ele não quer mudar. Gente, eu vejo isso em coisas simples como jejuar. Nossa, sério? Mas será que eu não vou passar mal? Não. Ah, mas é porque geralmente minha cabeça dói quando eu passo do horário de comer. Ei, mas será que... Ai, gente, eu vou começar devagarzinho. Eu vou fazer 3 horinhas só, tá? Do almoço até o café. Aí eu não vou beliscar. Ah, para, gente. Um jejum, ele tem que ser de no mínimo 8 horas. Quando você vai fazer exame de sangue... Se você vai fazer exame de sangue, o jejum que o médico te pede é de 8 horas. Tem gente que quer jejuar 4 horas e falar que jejuou. Não foi jejum. E a maioria fica com medo. Olha, eu lembro quando a gente foi trazer a igreja para o despertar do jejum, a maioria tinha esse medo. Ah, eu não aguento, porque eu passo mal, minha pressão cai, eu desmaio, eu tenho medo de morrer. Ah, eu não aguento jejuar. Eu não vou jejuar 40 dias, não. Tô falando de jejum. Jejuar 2 vezes a semana, que é o mínimo que um crente tem que jejuar. Ah, mas a cabeça dói. Eu não aguento jejuar, que a cabeça dói. Eu não aguento jejuar porque me dá tremor. Gente, entenda. É pra doer mesmo. Porque é você tirando a mamadeira da carne. Tá desmamando ela. É ela pirraçando. E quando ela começar a doer, é você pensar: pera lá, quem manda aqui sou eu, não é a carne. Eu te garanto, só dói nos primeiros dias. Eu passei 40 dias de jejum sem nem um dia de dor de cabeça aí pregando. Mas no início, antes, doía. Nesse propósito novo agora, que é de 30 dias, 20 horas de jejum em 30 dias. 30 dias, 20 horas por dia. Não tive nem uma dor de cabeça. Olha que eu já tive garganta inflamada, olha que a gripe já quis me derrubar, mas não tive, porque a carne não domina mais. Esse início, quando você vai tirar, exemplo, eu vou fazer um propósito de café porque eu sou muito viciado. Aí não aguentei não, quebrei que a minha cabeça doeu demais. É exatamente isso que acontece. É a carne pirraçando, é pra doer mesmo, mas vai passar. Vai se tornar um hábito pra você. Então não tem como você crescer se você não se comprometer. Se você ficar com medo: e se eu não aguentar? E se eu quebrar o propósito? E se eu... Bora lá. Outros, tem uma categoria que tem medo de assumir compromisso. Então, pelo medo, ele vai viver na vida e assume qualquer coisa, aceita qualquer coisa e fica uma vida sem direção. Já outros assumem compromissos superficiais. E eu tenho que falar desse ponto aqui, gente. Quais são esses compromissos superficiais que nós estamos falando que Deus quer que você cresça? Esse crescimento que nós estamos falando hoje, ele é espiritual, ele é a maturidade espiritual, ele é a intimidade com Ele. Então, outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, que o leva a frustrações e a mediocridade. Outros se comprometem em enriquecer, em ficar famoso e acabam desapontados e amargos.
Então, quando o meu compromisso é só com essas coisas terrenas, parece que eu cresci, mas a verdade não. A verdade não, vai vir uma frustração, porque eu não tenho uma base espiritual, um crescimento espiritual, ok? Então, toda escolha, gente, tem consequência eterna. Entenda isso aqui. Pessoas têm medo de escolher com medo das consequências, mas o fato de você não escolher, você já escolheu. Como assim? Você já escolheu não escolher. Você já escolheu não se posicionar. Você já escolheu ficar na média. Lembra de mediocridade? O que é? O que é mediocridade? Nota 6. Ficar na média. Estar na média, fazer o que todo mundo faz, não te levará a resultados excelentes. Se você quer crescimento, você precisa sair da média. E isso em N áreas. Se você se compromete a fazer o que todo mundo faz, a pensar como todo mundo, a agir igual, como que você quer resultados extraordinários? Então, uma renúncia extraordinária me trará um crescimento extraordinário. Um plantio extraordinário me trará uma colheita extraordinária. Mas se eu plantei 6, eu colherei 6, a média. Ok? Então, nessa questão do crescimento, gente, existe a parte que é de Deus e existe a parte que é nossa, tá bom? Existe a parte que é de Deus, lembra? Paulo falando, olha, um plantou, outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, o crescimento quem dá é Deus, mas alguém estava regando, alguém estava plantando. Então, existe a parte que é minha e existe a parte que é de Deus, ok? Uma vez que você tenha decidido seriamente em se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Gente, o lugarzinho que é difícil de mudança, o modo de pensar. Inclusive, eu queria sugerir vocês, acho que depois de 23 dias, alguém aqui já começou a criar o hábito de ler, né? E eu queria mandar para vocês, vou mandar lá no grupo hoje, o livro Batalha na Mente. Você que não leu ainda, você que já leu, vale a pena ler de novo. Que livro extraordinário para fazer você enxergar como as guerras espirituais acontecem primeiro na sua mente. Existe como se fosse uma equipe satânica, modo de dizer na nossa linguagem para que você me entenda, empenhado só em bombardear a mente. Por quê? Porque a Bíblia já afirma que do jeito que você pensa, assim você é. Do jeito que você se imagina, assim é a sua vida. Não adianta você querer algo novo se o seu pensamento não condiz. O link do grupo tá na biografia, Libiane. É o grupo do Telegram. Vou mandar o livro lá para vocês hoje, tá bom? Então, uma vez que você tenha decidido, gente, você vai ter que se posicionar e mudar o modo de pensar. Joyce Meyer, o autor. A autora, né? Então você vai ter que desenvolver novos hábitos. Você vai ter que abrir mão do velho. Você vai ter que colocar coisas novas na história aí. Você vai ter que mudar o modo de pensar. Só que esteja certo, o Espírito Santo te ajudará nessa jornada. Não é uma jornada sozinha. Lembra? Nós vimos ontem que quando Deus está falando que Ele quer que nós sejamos a imagem de Cristo, Ele não nos deu uma ordem e nos abandonou. A Deus dará. Pelo contrário, Ele mandou seu Espírito. Então nós precisamos da ajuda do Espírito para que a gente consiga alcançar esse crescimento.
Próximo ponto para a gente ter esse crescimento. Primeiro, tem a parte que é de Deus, tem a parte que é minha. Então, tornar-se semelhante a Cristo é um resultado de escolhas e conformidades com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-la. Então, tem a parte que é eu que decido e tem a parte que é o Espírito Santo que vai me ajudar. Segundo, reprogramando o piloto automático. Você precisa sair do automático. Para mudar de vida, você deve mudar o modo de pensar. Sair do piloto automático é exatamente isso. Link do grupo está na bio. Só vocês ir na biografia, acabando aqui. Vai estar ali o link da inscrição da imersão, mas tem também lá o link do grupo do Instagram ou do Telegram. Clicou, você já vai estar lá dentro, tá bom? Aí depois eu mando o livro lá para vocês. Ok? Então, você deve mudar o piloto automático. Como que eu faço isso? Mudando os meus pensamentos. Então, todo comportamento, ele é motivado por uma crença. Ouça isso. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação, ela é induzida por uma atitude. Se eu consigo mudar a minha forma de pensar, eu consigo mudar a minha forma de agir. Então, eu conseguirei mudar meus hábitos. Ok? Então, a mudança, o padrão da mudança não é de fora para dentro, gente. Ele vai começar de dentro para fora e é pelo pensamento. Ok? Então, para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. Então, você vai ter que pensar como Cristo. Ok? O Novo Testamento chama isso de mudança mental, essa mudança mental de arrependimento. Ok? Ela vai chamar essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Então você tem uma ideia impregnada em você, que veio de papai e mamãe, da cultura, do bairro que você cresceu. Agora você conhece Cristo e vê que aquilo não é natural. Um exemplo extremo, quando um índio canibal se converte. Ele cresceu, está nele, ele não vê como crime, como algo que é errado. Está na cultura, está implantado nele, que comer outro ser humano é algo natural. Ok? E agora, imagine que Cristo chega a essa pessoa, se revele a ele. Ele vai mudar o padrão mental. Ele precisa entender isso. E ele vai ver que isso é errado. Ele vai mudar o comportamento, mesmo que aquilo estava nele ali há muitos anos, de gerações em gerações, ok? Então, no original grego, essa mudança, né, esse mudar de ideia, nós sabemos que é o metanoia, né, que é exatamente assim, mudar a rota. É eu mudar a rota. Eu penso por aqui, mas agora não é assim mais. Qual é o meu padrão? A que nível eu tenho que elevar o meu padrão mental? Ao nível da mente de Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo, ok? Então, nós recebemos a seguinte ordem. Filipenses 2:5. Pensem da mesma maneira que Cristo pensa. Como que eu devo pensar? Do mesmo modo que Cristo pensa. Deixa eu te falar uma coisa que não está lá no livro. Já que nós tocamos no assunto pensamento. Existe uma diferença de possessão maligna e de opressão. Possessão é demônios morando dentro da casa. Esse era o quadro do gadareno. Possessão. Mas existe um nível que é opressão. Opressão é demônios tentando entrar. A porta que ele usa para oprimir, por que ele tenta entrar? Porque no fim ele quer habitar, para que se torne a pessoa possuída por ele. Mas aonde começa a opressão, que é demônio batendo na porta, demônio tentando entrar? Pelo pensamento. Agora, como que eu vou identificar que o meu pensamento está sofrendo um ataque e é demônios tentando entrar para habitar em mim? Olhando o padrão do pensamento. A dificuldade de você entender, de diagnosticar, de perceber, é porque você pensa com a sua voz. Quando você pensa, é a sua voz que você ouve, ok? E você pensa na primeira pessoa, ninguém pensa na terceira pessoa. Talvez o índio, né? Mas quando ele fala na terceira pessoa, ele está falando dele mesmo.
É como se eu estivesse falando assim, a Viviane, ela, como se eu estivesse falando de outra pessoa. Mas geralmente o pensamento é sobre eu, né? Eu penso sobre mim. Então, como que eu vou identificar um pensamento que não é meu, que não é de Deus, mas que são demônios tentando entrar para possuir a casa? Todo pensamento que vai contra a sua identidade de filho é opressão. Todo pensamento que vai contra a sua identidade de filho de Deus é demônio tentando entrar. E existem duas categorias nessa tentativa. Para a maioria das pessoas, ele tenta oprimir no intuito de fazer ela voltar ao pecado, desviar. Mas existe um nível, que eu já falei para vocês, que existe um lugar em Deus, que coisas que antes te derrubava, hoje não te atrai mais. O pecado não te atrai mais. Geralmente nesse nível, essa pessoa já está frutificando. Ela está fazendo coisas para Deus, que traz pessoas para Deus, que motiva a fé de alguém, que fortalece alguém, que coopera para que alguém permaneça. Então nesse nível, quando o diabo quer oprimir, a intenção não é fazê-la pecar, porque ele sabe que tem níveis que a pessoa não se interessa mais pelo pecado. A intenção agora é fazer a pessoa tirar a mão do arado. Então geralmente esses ataques são para líderes. E o pensamento agora não é contra a identidade de filho no sentido de... Quem seria o pensamento contra a identidade de filho? Eu sou burra, eu sou feia, eu não presto pra nada, ninguém me ama, eu não faço nada certo, nada dá certo pra mim, eu mereço sofrer mesmo, eu não aprendo, eu sou doida, e por aí vai. Quais seriam os pensamentos quando a opressão não é no intuito de fazer desviar, mas no intuito de fazer tirar a mão do arado, porque o que você está fazendo está dando prejuízo para o inferno, porque está ganhando muita gente? Qual seria? Pensamentos para te fazer largar a obra. Então eu não sou capaz, ninguém reconhece meu trabalho, alguém faz melhor do que eu acho que não me amam tanto assim, tá pesado, vou deixar para outro fazer, não chega, não quero mais. Pensamento de desistência. Vocês estão entendendo? Pensamento de desistência. Todos dois são opressão. Então, bora lá, hein? Se eu tô ouvindo um pensamento dentro da minha cabeça, com a minha voz, na primeira pessoa, mas é contra a minha imagem, como filha de Deus, ou para que eu tire a mão do arado, quem tá falando? Quem tá falando aí, gente? Você tá de boa, trabalhando, dirigindo, limpando casa, e a cabeça larga, ninguém te ama, não vai dar certo, você não presta. Quem tá falando? Como que eu vou calar essa voz? Como que eu vou calar essa voz? Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. É dar uma de louca mesmo. É o pensamento ter vindo e você se posicionar. Eu sei que é você, Satanás. Sai daqui agora em nome de Jesus. Eu não sou o que você está dizendo que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. Agora eu te dou uma ordem, sai. Eu te garanto que nem depressão tem domínio mais sobre você. Se toda vez que o pensamento vier, você expulsar, nem a depressão tem poder de evoluir mais. Vocês estão entendendo, gente? Então vou mandar o livro para vocês sobre batalha na mente. Essa parte não tá lá, tá? Essa parte fala sobre como a gente vai entender no mundo espiritual, como funciona os ataques dele na mente. É no ataque da mente que você tem crise de ansiedade. Você começa a maximizar o problema. Você começa a dizer, se não der certo, e meu Deus, e meu pai do céu, e se, aonde eu vou tirar dinheiro pra, e aí você vai ficando doente.
e doente você não produz. E essa é a intenção do inimigo, que você fica enclausurado na sua dor. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então, a mudança do padrão mental, gente, ela é para ontem, ela é urgente, ela é gritante. Eu vou mandar o livro lá para vocês, tá bom? Então, recebemos a ordem, pensai como Cristo, Filipenses 2:5. Esse processo, ele consiste em 2 etapas. Primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos. Quais são eles? Pensamentos egocêntricos, pensamentos egoístas, então pensamento muito voltado para você, né? A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejam como criança, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Meu Deus, esse versículo tem que virar um outdoor na nossa casa, gente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, versão NVI. Então, para a maldade, meu pensamento tem que ser como criança, não haver maldade em mim, ok? Mas o meu modo de pensar precisa ser adulto. Os bebês são, por natureza, egoístas. Eu falei isso aqui pra vocês. É a natureza do bebê ser egoísta. Ele só pensa nele, né? Só quer pra ele. Então, eles são incapazes de dar. São incapazes de dar. Eles só conseguem receber. E nós não estamos muito assim, a igreja, receber eu quero, mas o ser fonte na vida do outro, né, é uma dificuldade que nós temos. Então, isso é um modo imaturo de pensar, quando eu quero só para mim. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Com certeza, gente. Olha, se não foi o pensamento egoísta que transformou Lúcifer em demônio, em Satanás. Foi exatamente. Aleluia. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, versículo 5. Então, nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. E a nossa crença deve ser confirmado por nosso comportamento semelhante ao de Cristo. Então, pensar nos outros é ser como Cristo. Pensar na necessidade do outro, pensar no bem-estar do outro. Então, toda vez que eu estou pensando no outro, eu me torno semelhante a Cristo. E essa é a melhor evidência do meu crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural. Entenda, naturalmente você não é inclinado a pensar no bem-estar do outro, a pensar na dor do outro. Naturalmente não. Então, quando eu estou pensando assim, eu estou produzindo exatamente o que? Comportamento de Cristo. Ok? Então é raro alguém que pensa no outro, é árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o Espírito para isso. Por isso, não pensamos como as outras pessoas pensam, as pessoas deste mundo. Então, gente, nós caminhamos para o fim, na verdade chegamos ao fim, mas eu preciso te dizer uma coisa. Mudar o seu padrão mental é o primeiro passo para o seu crescimento. Ok? Pensar no outro, ter empatia é o que vai te fazer ser semelhante a Cristo. Ok? Mudar o padrão mental, entenda, não é algo do dia para a noite. Você tem coisas em você que está internalizado uma vida. E aí agora você tem que mudar esse padrão todo, por completo. Mas crescimento espiritual, ele vem através de jejum, oração, tempo com Deus, leitura bíblica. Não existe crescimento espiritual com atalho. Não existe. Ok? Se Deus já te usa no nível que você já busca, esse é o máximo que Ele vai te usar se você não buscar mais. Se você quer mais, você vai ter que buscar mais. Lembra, você recebe conforme a medida que você pede. Se você ora pouco, você recebe pouco. Ok? Então, mudar o padrão mental não é fácil. Porque eu sou assim, gente.
Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. Como é que agora parece que eu estou me desconstruindo, deixando de ser quem eu sou? Mas é possível. E você vai viver uma vida plena quando você de verdade mudar o seu padrão mental. Então hoje eu vou mandar o livro lá para vocês, tá bom? Ele é maravilhoso, extraordinário. Extraordinário. Vai mudar um bocado de chave aí na cabeça de vocês. Eu acho que é um livro de iniciar ano mesmo, porque se eu começo o ano entendendo o poder que tem os meus pensamentos, que a forma de eu pensar é o meu padrão, vai guiar meu padrão de vida. Se eu começo nisso, porque entenda, gente, o que eu penso eu sinto. Sentimentos vêm através do que você pensa. Se você não pensar, você não sente. Experimenta hoje. Você tá de boa, tem muitos anos que alguém que você gostava muito faleceu e é uma coisa que já está resolvido para você. Mas experimente hoje pensar nessa pessoa. Olhar fotos dessa pessoa. O que você vai sentir? O que você vai sentir? Saudade. Experimenta pensar em algo que você não come há um tempo. O que você vai sentir? Desejo. Então, o que você pensa determina o que você sente. O diabo sabe o tamanho dessa arma poderosa. E o cristão não se atenta a isso. A intenção do inimigo em te deixar ansioso ou depressivo é para que você não viva o hoje. Porque você só pode cumprir o propósito vivendo o hoje. Quem está preso no passado está em depressão. Quem está eufórico ou com medo do futuro está em ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que dá pra gente retratar bem isso, porque a pessoa ela entra em crise, num surto, que ela não consegue estar no ambiente. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olhando aqui minha hora, eu ainda tenho um tempinho. Sábado eu falei pra vocês que eu fui ministrar lá em Alfredo Chaves. E era aqueles cultos que é à tarde, né? Então eu estava dando uma oportunidade, outra, e de repente alguém veio me chamar. Pediram a menina que estava dirigindo o culto para me comunicar que tinha uma adolescente do lado de fora com crise de ansiedade, estava muito grave, e se eu podia ir lá orar por ela. E estava muito calor, gente. Então o próprio calor já estava difícil de respirar, e a pessoa em crise, isso piorou muito. Era um calor, que misericórdia. E aí eu fui lá para fora. Ela não conseguia nem falar. Eu precisava que ela falasse comigo para mim conseguir acalmar ela, mas ela não conseguia nem falar. E já estava na hora de eu assumir. Eu lembro que deram oportunidade para o meu esposo, falaram, ele vai cantar. E aí já é a senhora, né? Já era a segunda oportunidade dele. Aí depois ele falou, eu não tinha mais o que cantar, porque eu só podia sair dali quando aquela menina se estabilizasse. Beleza. Quando eu consegui fazer ela falar, eu fui orar, falei, olha, eu vou orar porque eu tenho que pregar, eu tenho um horário, mas eu quero falar com você depois. E quando eu fui orar, eu percebi que a crise voltou. Ela volta a tremer, ela volta a dificuldade de respirar, ela volta com o choro compulsivo, o desespero nela, era um desespero muito grande. E aí, eu tava no ouvido dela ali, tentando, né, competir com o som da igreja. E aí o Espírito Santo me conduziu, porque aqui só a palavra de conhecimento para nos ajudar. Eu falei, tem alguém que te feriu muito, que você tem que liberar perdão? Tem uma dor em você? Aí ela, minha mãe. Eu falei, me conta. E ela não conseguia falar. Eu falei, pera lá, fica de pé. Aí eu fui fazer com ela o processo de liberar perdão, que eu faço muito em libertação, né? Falei com ela, a partir de agora eu sou sua mãe. Me conta o que eu te fiz que te feriu tanto. Que eu primeiro precisava fazer ela colocar pra fora, porque ela tá em crise, pra então ela liberar perdão. Aí ela começou a falar, mãe, que ela tava me tratando como a mãe dela, né? Eu tô abraçando ela pra mim conseguir ouvir. E ela diz, mãe, eu era uma com você, nós éramos amigas, de repente tudo mudou e agora eu só tenho que cuidar dos meus irmãos, você nunca vê nada de bom que eu faço. Você só briga comigo, e tudo que eu queria dizer é que eu queria seu colo, eu tenho saudade do seu colo. Gente, minha alma dilacerou. Aí eu interrompi. Eu interrompi nessa hora que ela falou bem assim, você não sabe, mas eu já tentei me matar várias vezes. Muitas vezes. Cara, eu não consegui, eu interrompi. Eu falei, quantos anos você tem? A face era de nova, mas eu achei que
só era a face, né? Falei, quantos anos você tem? Porque era um bebê querendo colo, gente. Ela falou 12. Quando ela falou 12, eu falei, peraí, sua mãe tá aqui? Tá, velho, que tava me abandonando aqui agora. Falei, continua. Eu não tava nem ouvindo ela mais. Chama a mãe dela pra mim agora. Eu não ia fazer isso, gente. Nunca faço. Mas era a mãe de uma adolescente matando essa menina. Como que eu ia sair daquele evento deixando a menina daquele jeito? Eu poderia orar o nível que fosse. Essa mãe ia fazer de novo e a crise ia voltar de novo. Eu abracei aquela menina e ela ficava como uma criancinha mesmo. Falei, chama a mãe dela pra mim agora. E aí ela foi falando tudo que ela queria no colo, que ela queria ser filha de novo, porque parece que a mãe odeia ela. E aí o Espírito já vai conduzindo. Eu falei, sua mãe é mãe solteira? Sim. Quantos irmãos você tem? 2. Sua mãe trabalha fora? Sim, trabalha muito. Eu entendo que é porque ela trabalha. Ali eu já sabia. A mãe colocou a menina no lugar de mãe das crianças. Chamei na hora, gente. Olha, tem que ser Espírito Santo. Porque depois eu falei, que doideira que eu fiz. Porque eu briguei com a mulher como se ela fosse a minha filha. E foi engraçado que ela foi diminuindo assim, sabe? Mas foi lindo que Deus fez. Eu falei, você tem consciência que você está matando a sua filha? E aí você vê que o padrão mental estava tão ruim que eu falei bem assim, você tem consciência que a sua filha tentou suicídio? Ah, eu também tentei. Tipo assim, ela tentou, mas eu também tentei. Foi ali que eu fiquei nervosa, sabe? Por isso que eu briguei com ela. Eu falei, hoje, você vai resolver esse negócio hoje. Quem arrumou o filho foi você. Essa menina não é mãe. Aí ela entrou na consciência e ela começou a falar, oi, irmã, a minha filha cuida de tudo, mas se ela deixar de fazer uma coisa, eu não reconheço nada do que ela faz e eu acabo com ela. Eu brigo com ela todo dia, e coisa boa é quando a pessoa reconhece. Eu brigo com ela todo dia. Se ela limpou a casa, fez comida, lavou roupa e não colheu, eu brigo. Se ela colheu, esqueceu de dobrar, eu brigo. Se ela dobrou, guardou e ficou só uma peça fora, eu vou focar naquilo. E aí ela já falou chorando, porque foi quando ela entrou em consciência. Ah, mas também mora um irmão meu com a gente, e aí ele também cobra muito dela, ele briga muito com ela, e muitas das vezes eu brigo com ela porque eu sei que é coisa que incomoda ele, então, e ele também estava lá, né? Então, para não brigar com ele, eu prefiro brigar com ela. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai brigar com ele. Ou ele sai da sua casa e vai morar sozinho, já que ele quer do jeito dele, ou você se posiciona. Essa menina não tem idade de carregar essa carga. Ela não tem idade, você está matando sua filha, você tem noção disso? Fiz as duas se abraçar, falei, fala pra ela agora o quanto a sua filha é importante. A menina tinha a ideia de que a mãe a odiava. Era esse o retrato que a menina tinha. Um adolescente não dá conta disso, gente. Claro que vai ter crise de ansiedade. E era um pânico misturado, sabe? Que veio nela, e eu tenho certeza. Ela estava, inclusive, cooperando junto lá no bastidor do evento, mas eu percebi que Deus permitiu porque precisava daquele tratar ali. E aí quando elas se abraçaram, eu fiquei guiando a mãe. Eu falei, fala pra ela o quanto que ela é importante, porque ela tinha falado pra mim, mas não pra mãe. Eu falei, fala pra ela o quanto ela é importante. Fala pra ela. Ela falou, minha filha, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, você é a minha primogênita, eu passaria por tudo de novo pra ter você. E aí a menina tremia e ela falou, sério, mãe? Porque pra menina, morrer traria alegria pra mãe, já que a mãe vive infeliz brigando com ela, gente. Vocês estão entendendo? Agora, o porquê a crise veio ali no culto? Ela disse, eu não consigo me perdoar porque um dia eu respondi minha mãe, eu não aguentei. E aí eu falei primeiro pra mãe, perdoe ela agora. Que ela tem que levar em consideração, ela tá lidando com uma criança. E ela vai falando, pastora, a minha filha ela é uma bênção. Ela tá na igreja, ela ajuda na igreja, ela faz tudo, tudo na minha casa. Eu chego do trabalho, eu não preciso fazer nada. Por que que eu sou assim? Gente, nessa hora a mão chega coça pra dar uns tapas, mas a gente não pode dar tapa, entendeu? Mas no exato momento que as duas se abraçam e que liberam perdão uma pra outra, a crise passou na hora. Porque a técnica que eu uso, geralmente no máximo 2 minutos passa. Não demora mais que isso. Como eu vi que demorou, eu falei, vou orar. Mas por que eu precisava orar? Porque eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, isso aqui não está com cara de ser só emocional. Tem alguma coisa espiritual aqui por trás. Foi quando ele me levou, que era um cativeiro de falta de perdão. Vocês estão entendendo?
E no final do culto, quem estava lá sendo cheio do Espírito Santo, mas recebeu a menina. Vocês estão entendendo, gente? Então, a gente precisamos. Olha a ideia da mãe. A mãe falou, eu tenho consciência, agora a senhora falando, eu tenho consciência que eu tenho feito dela mãe dos meus filhos. Eu estou dando a ela uma responsabilidade que, na verdade, quem buscou fui eu. Fui eu que errei, fui eu que escolhi errado. Vocês estão entendendo? E jogou a responsabilidade. Cara, a maioria dos pais fazem isso. Geralmente, filho mais velho é que vai ter mais essas questões de cobrança, né? E desenvolvem, então, algum tipo de crise, porque o filho mais velho, ele é colocado, ele já está grande, tem um pequeno, ele tem que cuidar do pequeno e ponto final. A gente esquece que ele ainda é uma criança, embora ele já esteja grande. Glória a Deus. Chegamos ao fim. Eu quero orar com você. Tá bom? Vou mandar o livro lá para vocês hoje. Vamos fazer nosso print? Bora lá? Deixa eu falar para vocês do Oi Filha. Só a nível de lembrá-los. Oi Filha acontece dia 2 de março. O que é o Oi Filha? É um treinamento. Porque eu acho que é o que eu posso resumir em uma palavra, é isso. Tá bom? O Oi Filha é uma conferência de poder, de libertação e de cura. Por que é que nós não colocamos o tema conferência de avivamento? Porque não é o avivamento que a igreja está acomodada a achar que é simplesmente falar em língua e sapatear. E quando eu falasse avivamento, eu atrairia só esses que acha que avivamento basta eu sentir uma alegria e sapatear. Tá bom? Então ele vai além. Que aí é o primeiro nível. Nós precisamos crescer, mergulhar mais fundo. Acontece dia 2 de março, a partir das 9 da manhã. Com o almoço, R$25. Sem almoço, R$10 a inscrição. Por motivo que a gente precisa pagar o local que a gente está alocando. Tá bom? Vai ser o dia todo. Pai do Senhor, Maria, bom dia. Tá bom? Traga os enfermos. Traga os enfermos. Nós cremos que grandes coisas fará o Senhor nesse dia. Você vai sair dali diferente. Nunca mais sua vida será igual. Nunca mais, nunca mais. Tá bom? Então traga os enfermos. Sabe de alguém que está enfermo? Traz. Convida, convoque. Põe na sua agenda. Gente, as vagas são limitadas porque o espaço não é tão grande, tá bom? Então acelere aí na sua inscrição para que você não fique de fora. Porque geralmente a pessoa acorda muito na reta final, né? Ah, é verdade, eu vou. E aí pode não caber mais, tá bom? Então a gente tem um limite por causa do espaço que não é tão grande. O que teremos lá? Muita coisa. Impossível descrever aqui, ó. Tá bom? Mas o período da manhã será o período de libertação. Você vai entender um pouco mais sobre libertação. Teremos um momento de libertação. Período da tarde a gente vai navegar aí no poder entre os dons de curar, conhecendo como ele funciona, como atua, ensinando vocês na prática. Vocês receberão na prática, na hora, palavra de conhecimento, que ela atua junto com o dom de curar, tá bom? Vocês serão treinados ao vivo. Vão com fome para vocês experimentar. Porque vocês receberão ao vivo, colocarão a mão ao vivo, verão Deus curar através de você ao vivo. Por isso, para isso, precisa trazer os enfermos, gente. Tá bom? Então, eu te espero dia 2. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Hoje eu estou ministrando lá em Santa Marta, lá em Vitória. Quem é da região, quiser ir lá pra gente dar um cheiro, vai ser um prazer te ver lá, tá bom? Gente, Deus abençoe. Ok? Ficam com Deus e até amanhã. Deixa eu orar, né? Esqueci de orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia. Te bendizemos porque o Senhor é bom e que nós possamos, Senhor, crescer ainda mais na tua presença, no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Eu fiz, vocês que não tiraram. Bora lá, tira o print. Amém? Até amanhã. Que Deus abençoe. Amanhã, às 5h59, nós estamos aqui no 24º dia. Tá bom? 24º dia amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau.